E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Quando a gente pensa, né, que não pode ter mais rolo, bolha da cidadania italiana é rolo, né? Então nós temos aí mais um episódio na Corte Constitucional. E você ouviu direito, é Corte Constitucional, não é a Corte de Cassação. Nós estamos aguardando uma sentença da Corte de Cassação, mas nós temos um rolinho acontecendo agora novamente na Corte Constitucional. Então é o seguinte, a Corte Constitucional Italiana, dia 9 de junho, vai ter uma audiência histórica, ok? Discutindo 3 temas centrais do decreto da Lei dos Ministros e os BARCs. Retroatividade, cidadania originária e discriminação entre os descendentes. Aí entra, né? Descendentes, quando eu falo descendentes, gente, é a geração que virá. Não tem essa que nasceu fora, nasceu dentro, né? E o resultado, obviamente, pode definir o acesso à cidadania para milhões de ítalo-descendentes, especialmente no Brasil, claro, que é a maior, né? E vamos lá. O que será debatido? Retroatividade. A corte vai analisar, né, se a nova lei pode ser aplicada às pessoas que nasceram antes dela. Faz sentido aplicar, né? Que você já nasceu italiano. E aí como é que pode tirar, né? Tá considerando todo mundo que nasceu antes como nunca ter sido italiano, já que nasceu italiano, mas desnasceu, né? Aí entra o ponto, cidadania originária. Será discutido se o parlamento, né, se os ministros e os BARCs podem ali apagar, né, um status que pela tradição jurídica italiana já nasceu com a pessoa. Imagina, é como eu falei, você nasceu italiano, aí o cara aparece na sexta-feira, né, com a turma dos ministros e os BARCs. Olha, você era italiano até ontem às 23h59. Como você não cumpriu um prazo que você nem sabia que tinha, não é mais, dançou. E com certeza, outra coisa, né, vai ser analisada a discriminação, que a lei criou uma divisão para quem apresentou o pedido até o dia 27 de março e todos os demais. Que é uma maluquice, né? Porque até você nasceu italiano, todo mundo é igual perante a lei, certo? E por que essa audiência é histórica, né? Porque é a maior contestação, já levada à Corte da Cidadania Italiana. Ela vai ter 15 juízes, sob a relatoria de Giovanni Pitruzella, e pode alterar profundamente, né, o entendimento sobre a cidadania e os sânidos. E o resultado, né, quais são os resultados? Pode confirmar restrições da lei, pode derrubá-la total, parcialmente, pode criar novos parâmetros, né? E aí, gente, eu sempre chamo a atenção para a gente olhar para os lados, né? Porque quando é para atacar, se vocês olharem quando é para atacar, eles vêm e falam assim, olha, os outros países da União Europeia, é sempre vago assim, né? Mas vamos olhar uma situação aqui perto da gente, que fala a mesma língua. Vocês vejam Portugal. Portugal teve o mesmo questionamento. Os ministros e os BARCs de Portugal tentaram fazer uma maluquice lá. E a Suprema Corte falou, não, amigo, isso aqui, tu não pode fazer, tu volta aí e reformula. Eles reformularam, ficou uma coisa mais plausível, a coisa seguiu, né? E vejam, contexto, né, jurídico recente. A própria Corte, na sentença 63 de 2026, afirmou que, vejam bem para vocês não fazerem confusão, porque quando eu fiz o vídeo daquela sentença Mestre dos Magos da Corte Constitucional, muita gente não entendeu, mas agora eu vou reforçar, vamos ver se o pessoal entende. O legislador pode regular procedimentos administrativos. Mas claro, para isso que ele está lá, né? Mas a cidadania é adquirida no nascimento, o que reforça a tese do direito originário. Então veja bem, a Corte Constitucional falou assim, olha, os ministros e os BARCs podem alterar um processo administrativo. É o papel deles, não nosso, né? Mas você nasceu italiano. Aí o que eu falei naquela vez? Gente, eles fizeram uma sentença Mestre dos Magos.
deu razão para os dois lados, falou, interpretem. Aí o que, que aconteceu? Você vai lá no administrativo, fazer como você queria fazer antes, o ministro Julius Bartz, ele tem poder lá. Então lá ele já te bloqueou, então você tem que procurar o judiciário. Porém, o juiz pode ir pelo dizer assim, mas a corte falou que eu entendi que não pode, então tá negado, recorre aí. Lembra que eu falei, pessoal, eles vão cobrar mais caro, né? Então, isso cria um paradoxo. Se o direito nasce com a pessoa, uma lei que impede o seu reconhecimento pode estar retirando um direito que já existiu, não apenas regulando o procedimento. Entendeu como é que eles deixaram no ar? Sentença, mestre dos magos. E qual é o impacto, né? O Brasil, claro, todo mundo está acompanhando o julgamento, que no Brasil é mais forte, mas se vocês notarem, cada país está na sua bolha. Inclusive, eu convido vocês, tentem procurar um pouquinho no YouTube, por exemplo, num contexto Estados Unidos. Nos Estados Unidos, amigo, sabe o que é a notícia que está circulando? Como é que está circulando isso aí? Nós estamos brigando. Nós é que estamos brigando aí. Nós é que vamos salvar todo mundo. Por isso que eu digo, lá na bolha deles lá. Entende? Então, né? E a decisão, claro, está uma enorme expectativa que pode reabrir o caminho, né? Pode reverter ali as restrições, né? Então, gente, assim, tem que ser agora, esse é o momento da gente entender algumas coisas e olhar algumas coisas assim, friamente, sem sentimento, né? Acredito que se vocês pararem e analisarem aí o que eu estou tentando fazer, vocês têm todos os meus vídeos aqui no canal, vocês podem notar que no primeiro vídeo, quando saiu a sentença o decreto dos ministros Julius Bartz, eu falei, gente, os caras querem cobrar, eles querem dar um jeito de cobrar, eles não querem mais as pessoas indo num consulado e fazendo a cidadania. Aí você vai dizer para mim, André, mas leva 10 anos. Isso, nos consulados, por exemplo, São Paulo, né? O de Curitiba ali, né? Esses, mas amigo, você tem que parar para pensar que se você for num consulado, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ver se vocês, no consulado da Alemanha, você foi para a Alemanha fazer um cursinho de alemão, cursinho, qualquer coisa, aí você entrou lá com visto, tudo certo como tem que ser, registrou a sua residência, porque você estuda, você vai naquele consulado lá, não tem fila. Sabe quanto que você gastava antes? Uns 300 euros no máximo. E a coisa ia rápido. Claro, os 300 euros eram para fazer o procedimento, mas teve toda a viagem, todo lá. Mas mesmo assim, era uma maneira mais rápida de você resolver o problema. Vocês acham que a Itália não percebeu isso? Vocês acham que muita gente dos Estados Unidos não estava fazendo isso? Acorda, gente. E aí eles começaram a ver, isso vai começar a se popularizar. A via judicial já está andando muito rápido. Nós temos que lucrar. Eu não quero só 27% de 5 mil euros, eu quero mais. Então eles vieram com as taxas, eles começaram a cobrar 300 euros para você pegar uma certidão. Que coisa é essa, cara? Como que tu pode ter que pagar 300 euros para pegar uma certidão? Isso é trabalho lá do Comune. E aí eles fizeram essa loucura, eles falaram, se o antenato tem mais de 100 anos, tem que pagar. Mas qual que é a diferença? Se ele tem 30, 40 anos, o cara também vai ter que olhar lá no livro. Eles fizeram isso porque eles sabem que quem pega a certidão de um antenato tão longe assim é porque precisa para reconhecer a sua cidadania italiana. Então eles falam, cobra. Então assim, somem aí as taxinhas para vocês verem. Antes o processo judicial para 10 pessoas, eu estou chutando aqui, tá? Você pagava ao advogado 6 mil euros, estou botando um exemplo, né? E pagava à Itália 600 euros. Desses 6 mil euros que você pagou para o advogado, 27% a Itália já, crau, né? Agora, foram um processo de 10 pessoas, 6 mil euros para a Itália, 6 mil euros para o advogado, os 6 mil que você pagou para a Itália todo para a Itália, os 6 mil que você pagou para o advogado, mais 27% para a Itália. E a Itália vai dizer assim, fica ligado que pode ter que recorrer, vai pagar mais.
O que eles fizeram? Criaram uma barreira financeira. Quem pode pagar, tá tudo certo. Mas aquelas pessoas que faziam, poxa, eu quero reconhecer, eu estou guardando dinheiro, muita gente não está se preparando para isso. E antes o processo era tudo em primeira instância, estava tudo certo. Um ou outro que tinha, era bem pouco, mas tinha. Tá bom? Então, gente, fiquem atentos. Emoção de lado, razão em primeiro lugar. Nós temos que agir com a razão. A verdade é, eles vão enrolar o máximo que eles puderem. Eles vão fazer de tudo para chegarem perto do ano de 2029, que está quase aí. Aí vai chegar em pensa comigo, vai chegar em 2028, ali eles já dão né? Ah, mas vai ter o centro de Roma. Espera lá que vai estar, tudo vai se resolver lá. Apareceu o centro de Roma, eles vão dizer agora está o centro de Roma aí, fera. Entra aí. Ah, não, agora é tudo no centro de Roma. Se você entrar com o judicial vai ser negado, porque o juiz vai dizer, mas não tem fila. É lá no centro de Roma. Para se formar a fila vai levar tempo, tá bom? E quero pedir a vocês, né? Quem não se inscreveu no canal, tudo aí, não esquece de se inscrever, não esquece de dar like. Quero agradecer aqui demais de coração a todos os membros do canal, meu muito obrigado. Vocês são os nossos patrocinadores. E lembrando a todos, assistam a lista de planejamento. Eu estou muito feliz porque eu estou recebendo vários depoimentos das pessoas que estão assistindo a lista de planejamento e estão tendo uma visão nova aí, né, de vida. Eu estou muito feliz mesmo. Se você assistiu a lista de planejamento, por favor, dê o seu depoimento aí, porque vai ajudar muita gente a entender o que é essa lista, porque tem muita gente achando que a lista de planejamento é para se mudar. Só para se mudar, não, é um planejamento para se... Não, gente, isso aqui não é um canal de fantasia, isso aqui é um canal de realidade. Tá bom? Meu muito obrigado, partiu e eu fui. Tchau.